Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos estudando um tema sobre o povo de Israel, saindo do Egito, e no capítulo 19 do livro de Êxodo, nós falamos um pouco sobre isso, sobre aquela questão de que Deus fez promessas ao povo de Israel, e hoje vamos entender que essas promessas que ele fez eram promessas condicionais. Deus tinha para com o seu povo algo a confirmar se eles tão somente fossem fiéis a ele. Deus prometeu fazer do povo, irmãos, três coisas interessantíssimas: uma nação de sacerdotes, um povo particular e uma nação santa. Ele chega a chamá-lo de um tesouro para com ele. E o texto da Bíblia fala por diversas vezes: vocês são meu tesouro. Isaías fala sobre isso, os Salmos falam sobre isso. E de forma especial aqui, nós começamos entendendo que Deus, por diversas vezes, quando pede para Moisés ir até o povo do Egito lá, com o faraó, ele deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Isso está em Êxodo 5, verso 1, 8, verso 1 e verso 20, capítulo 7, verso 16, 9, verso 1 e 13, e capítulo 10 e o verso 3 também. Deus falando de que Israel era o povo de Deus. E é interessante porque o povo de Israel, irmãos, eles não eram um povo maior. Deus escolheu aquele povo para amá-lo, para que através dele eles fossem um representante de Deus. É tanto que ele fala: vocês serão uma nação de sacerdotes. Falamos sobre isso no vídeo de ontem. Se você quiser saber que essa expressão, veja o vídeo de ontem e você vai ter uma noção mais clara. Porque ontem eu falei que o propósito de Deus, o desejo de Deus, era que todo Israel fosse uma nação. Mas só depois foi uma tribo que se tornou unicamente uma tribo de sacerdotes. Na verdade, nem aquela tribo foi, né? Dentro daquela tribo, alguns seriam tirados, porque uns eram cantores, outros oficializariam no templo, no santuário, com algum ofício particular, e sacerdócio também. Tinha os que guardavam o templo, tinha os que ficavam na porta, todos esses eram levitas. E de forma especial, nós entendemos que Deus queria com que toda a nação fosse. E aqui nós vimos o seguinte: quando ele fala assim, se vocês cumprirem a minha aliança, eu fiquei me perguntando, que aliança seria essa? A aliança, irmãos, que foi colocada, de acordo com Deuteronômio capítulo 7, o verso 7 e 9, era uma aliança de amor. Ou seja, se vocês cumprirem em me amar, se vocês cumprirem em ser obedientes à minha palavra. Outros comentaristas chegam a descrever que a aliança tem a ver com os mandamentos de Deus. E essa aliança era uma aliança eterna. Não existe uma forma de que essa aliança ela fosse quebrada e surgisse outra. O desdobramento que tem dentre ela, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, não vai abolir a antiga aliança. Porque Cristo, quando veio aqui, ele fala muito claro: não vim anular a lei ou os profetas, vim para cumprir. Mateus 5, verso 17. Então, o cumprimento de Deus era que através de Cristo as pessoas permanecessem na obediência e aceitassem o que Cristo tinha feito por eles na cruz do Calvário, em sua vida, com os seus ensinos. O próprio capítulo 5 de Mateus e o verso, coloquei aqui um texto, capítulo 5, verso 14. Naquele Sermão do Monte, Deus fala ali para Moisés, perdão, no Sermão do Monte, Jesus fala para o povo de Israel, para o seu povo, os judeus, especificamente que eles seriam uma nação onde eles seriam luz para o povo. Vós sois a luz do mundo. E esse era o propósito de Deus para com Israel. A gente encontra esse texto, irmãos, essa situação em vários versos no livro de Isaías. Isaías era um profeta messiânico, onde mais falava sobre o sofredor, sobre o Messias que viria. E se você for atentar para os textos que eu vou colocar aqui para vocês, olha, Isaías 2, verso 5, 42, verso 6, 49, verso 6, 51, verso 4 e 60, verso 1 a 3. Esses textos falam que Deus queria que o povo de Israel fosse luz para os outros, fosse exemplo para os outros. E em Mateus 5,14, Jesus faz uma confirmação disso. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz que está brilhando. Ela, de fato, tem que sobressair em meio à escuridão. E era o que Cristo queria que eles fizessem, confirmando o que ele mesmo disse no Antigo Testamento através dos profetas. Então, eu entendo aqui que nesse momento, onde Deus coloca o povo de Israel para esse propósito, eu vejo que essa nação santa era um povo separado para mostrar ao mundo pagão uma diferenciação
entre o Deus verdadeiro e os deuses pagãos. Um outro ponto que me chama a atenção, quando ele fala assim, vocês são um povo santo. Esse ponto, irmãos, ele faz o seguinte, se vocês se dedicarem a desenvolver o seu caráter comigo, a sua santidade, que é um processo constante de uma comunhão com Deus, uma santidade é um ponto, irmãos, contínuo. Ninguém de fato, eu estou santo e agora estou salvo. É um processo. O próprio texto de Paulo aos Hebreus fala assim, segui a paz com todos e a santificação, seguir, quer dizer, continue. Quando ele chega a falar assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse foi o propósito de Deus, a aliança que ele queria com que eles tivessem. Lamentavelmente, o povo quebrou essa aliança. Olha o que acontece no capítulo 32 de Êxodo, quando eles fazem o bezerro de ouro. Vamos falar sobre esse assunto com mais detalhes posteriormente. Mas eu quero fechar aqui dizendo o seguinte, você, aonde você estiver, quer você seja da Assembleia, da Batista, da Metodista, da Católica ou da Adventista, independente, você é um povo santo de Deus. É um povo que Deus separou desse mundo tenebroso para transmitir ao mundo a luz de Cristo. Portanto, ilumine para o Senhor. Seja luz para os gentios. E que o Deus da paz inunde o seu coração e lhe faça ser uma grande testemunha para Cristo e para a honra do seu santo e excelso nome. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado por essa particularidade tão interessante que o Senhor concedeu a nós, teus filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos com que venhamos a brilhar a cada dia, que compramos em nossa vida o que está em Provérbios, quando diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que possamos brilhar e brilhar para Jesus, e é em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.